De volta com o nosso programa, Hora da Entrevista. Em uma relação onde a separação é inevitável, um dos assuntos que mais gera conflito é o pagamento da pensão alimentícia. Infelizmente, muitos pais se acham obrigados a pagar a pensão apenas até os filhos completarem 18 anos. Mas, de acordo com a legislação, as mães podem recorrer e mudar essa situação. Hoje nós estamos recebendo o advogado Dr. Adriano Galheira, que vai esclarecer todas as dúvidas sobre até que idade os filhos têm direito a receber a famosa pensão. Doutor, muito bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia. Para começar, o que é a pensão? Pensão alimentícia é uma obrigação que os pais têm de remunerar os seus filhos por meio de alimentos. Alimentos já tem um conceito mais amplo. A gente pensa só na alimentação, comida. Não é isso. No sentido jurídico, alimentos é muito mais do que isso. Ele está ligado à subsistência do ser humano. Ele está ligado às suas necessidades vitais e sociais. Vitais, a gente está falando saúde, educação, alimentação, vestimenta, tudo isso faz parte das necessidades vitais do ser humano. E também a questão das necessidades sociais. Nós estamos falando justamente de lazer, tudo aquilo que você necessita para ter um desenvolvimento, um relacionamento social. Agora, como que se calcula isso? Quanto que o homem deve pagar? E a gente estava conversando um pouco antes, até as mulheres estão pagando para os homens hoje. Hoje sim, hoje as coisas mudaram bastante. Nós não temos um valor fixo. A lei não fala assim, olha, você tem que pagar tanto, você tem que pagar tantos salários, você tem que usar o percentual do teu rendimento aqui. Existe, na realidade, uma fórmula que o juiz ele vai aplicar. Essa fórmula ela vem no parágrafo único do artigo 1694 do Código Civil, que ela vai falar que os alimentos eles serão fixados pelo juiz, observando-se sempre a seguinte equação: a necessidade do reclamante, daquele que postula os alimentos, e a possibilidade financeira daquele a quem se pede essa obrigação. Tá? Nós temos muitas decisões, e isso gera até alguns equívocos, né? De que a pensão alimentícia, ela geralmente é fixada no valor de 30% do rendimento líquido. Eu já ouvi falar muitas vezes esse negócio da porcentagem. Eu aprendi isso também. Então, mas isso não é um critério legal. Isso é uma aplicação que a jurisprudência, os tribunais, jurisprudência, as decisões dos tribunais vêm fixando. Eles entendem que é um valor razoável, 30% do rendimento líquido. Mas ele pode variar para mais ou para menos. Por quê? Como nós dissemos, o alimento, os alimentos, eles têm que observar também a condição social. Você tem que prover condições do seu filho, daquele que recebe os alimentos, dele manter o padrão dentro do contexto social que ele está inserido. Então, se ele é da classe A, ele tem que receber um valor que mantenha ele no padrão em que ele está inserido, classe A. Conivente com aquela realidade. Conivente com aquela realidade. Seja a classe que ele estiver, A, B, C, D ou E, ele tem que manter nesse padrão. Isso é calculado pensando no filho, não é para manter a mãe ou o próprio ex-marido. Não, na realidade, a obrigação dos alimentos, né, o 1694 do Código Civil, ele fala que estão legitimados a postular os alimentos os parentes, o cônjuge, a gente está falando no casamento, né, matrimonial, contrato de casamento, e os companheiros, aqueles que vivem, têm uma relação familiar, mas que não tem, como a gente fala, casado no papel passado, né, como o pessoal gosta de falar. Tem que observar os mesmos critérios quando você está falando com relação ao seu cônjuge. Você precisa observar isso. A gente pode dividir em 50% e 50%, por exemplo, a pensão? O homem dá metade e a mulher dá metade? Pode sim, não há óbice. Qual que é a orientação que a lei traz? Que ela seja fixada, a pensão alimentícia, ela seja fixada dentro da proporção de cada um dos pais. Então, se um pai recebe, por exemplo, dentro de um orçamento, ele recebe 90% e a mulher 10%, ou vice-versa, o valor destinado a essa pensão ele tem que ser proporcional também. Porque senão você cria uma prestação, que nós chamamos de uma prestação muito iníqua. Aquele que não tem, que desenvolve um trabalho que não tem tanto rendimento quanto o do outro cônjuge. Agora, doutor, a grande dúvida. O filho atingiu a maioridade, chegou aos 18 anos. A torneira seca? É isso mesmo? Quando eu
estava no auge de completar meus 18 anos, eu achava que sim, né? Falava, quando eu fizer meus 18 anos, eu vou sair de casa. Vai sair de casa, né? Vai ser dono do próprio mundo. A gente sempre pensa isso, mas não, tá? Vamos falar assim, indiscutivelmente, a obrigação até os 18, ela permanece por causa do dever de sustento que os pais têm em relação aos seus filhos, tá? Então, em tese, 18 anos é o momento que você adquire a sua maioridade, você adquire a sua capacidade civil. Mas não necessariamente significa que fez 18 anos, não precisa mais pagar pensão. Isso não existe. A independência não vem com os 18 anos. Não, a independência não vem com os 18 anos. Vem a sua capacidade para responder pelos seus atos civis. Você pode assinar seu contrato, você pode casar, você pode fazer tudo como um cidadão capaz. Votar, né? Votar até antes, né? Só que agora, com relação ao pagamento dos alimentos, nós temos decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é a maior instância responsável pela uniformização da jurisprudência dos tribunais, e decisões em todos os tribunais estaduais reconhecendo o direito da pessoa receber os alimentos até, por exemplo, os 24 anos de idade. Por que 24 anos? 24 anos de idade, geralmente é a idade que se tem que a pessoa adquire uma formação em curso superior ou um curso profissionalizante. Você tem uma presunção de que você já tem condições de se sustentar por si ou por meio do seu trabalho ou por meio de um patrimônio. Agora, o jovem não está fazendo curso superior, está lá dos seus 20, 21 anos, ele tem direito a essa pensão mesmo assim ou não, doutor? Olha, essa é uma dúvida muito frequente e é muito importante que se frise o seguinte, os alimentos, eles não existem para incentivar o parasitismo, o ostracismo, não é para isso que ele existe. Geração neném. A geração neném, ele não existe para isso. Se você é maior, se você é capaz, você tem uma formação, você tem condições de exercer um trabalho, eu não entendo que é razoável que você mantenha uma obrigação de pagar alimentos a essa pessoa. Obviamente que essa situação tem que ser apresentada a um juiz que vai analisar caso a caso, de acordo com os elementos que ele tem nos autos, de acordo com testemunhas, tudo aquilo que ele tiver de prova que ele conseguir reunir, para definir se aquela pessoa merece ou não continuar recebendo os alimentos. Eu tenho duas perguntas. Se nem o pai nem a mãe podem pagar, digamos que não estejam desempregados, quem paga essa pensão? Olha, a obrigação é muito importante que se coloque, principalmente dos pais, dos parentes, dos ascendentes diretos, tá? Essa obrigação sempre está com eles, eles têm o dever de sustento. Porém, existe, de fato, essa situação. A lei não exclui a possibilidade de você reclamar aos outros ascendentes que você tem. Você pode pedir, por exemplo, aos seus avós, os netos pedem aos avós, pode pedir aos tios, pode pedir até aos primos, até quarto grau. Há decisões no âmbito dos tribunais onde primos pagam alimentos para os outros. Há a questão da solidariedade, né? Todo mundo fala, é um conceito, inclusive, constitucional, um princípio constitucional da solidariedade. E presume-se que essa solidariedade, ela começa e ela deve ser mantida de uma forma maior ainda no âmbito da família. Se ninguém tiver nesse âmbito familiar nenhuma pessoa que tenha condições de arcar com esse alimento, aí sim vai ter que recorrer aos programas do Estado. A pessoa vai para a cadeia mesmo se não paga? Vai. Em que momento que vai? Como que é isso? Vai. Via de regra, como que funciona? Você não pode... Você sempre tem que buscar o recebimento dos alimentos. A gente sempre parte do princípio que você tem que acabar com satisfazer a necessidade da pessoa que recebe esses alimentos. Tá? Então a gente sempre busca, o judiciário sempre busca o pagamento efetivo da dívida. Porém, vai acontecendo de inadimplência, gente que paga por impossibilidade ou por falta de vontade também. Geralmente, uns 3 meses de inadimplência não está na lei, tá? Não pagou um mês, você pode entrar no mês seguinte. Mas, por costume, deu uns 3 meses, não conseguiu executar, não pagou, deu prazo, expede-se mandado de prisão e vai preso mesmo. Estando preso,
ele é libertado quando ele paga? Tem uma fiança em cima dessa prisão também? Como é isso? O que é muito importante, tem gente que pensa, a pessoa foi presa, acabou então a obrigação, ele já pagou por aquela situação. Não. A lei é expressa no sentido de que permanece a dívida. A dívida permanece, ela vai sair, vai ser liberta e vai ter que voltar e pagar a dívida. O que acontece? Ele pode depois ser preso novamente por essa mesma dívida se ele não pagou? Não, porque ele já respondeu, já foi penalizado por aquele inadimplemento. Então você é preso uma vez? Não, com relação a esse débito passado. Ah, com o débito passado. Sair, continuo devendo, eu posso ser preso novamente. Entendi. E o caso das mulheres, por exemplo, uma noite fica com a pessoa, engravida, nunca teve um relacionamento, tem que pagar mesmo assim? Sim, se existe a necessidade. Aí que os homens ficam loucos, né? Não tem como, não tem como. O interesse é sempre da criança, sempre o interesse do menor. Os pais, nesse caso, nós não diríamos nem pais, nós diríamos os genitores, né? Eles têm a obrigação de prover o sustento dessa criança. Doutor, no caso do jovem que já trabalha, lá pelos 16, 17 anos já começa a exercer uma atividade remunerada, ele pode estudar ou não. Nesse caso, ele tem direito também à pensão quando atinge os 18 anos? Entendo eu que não. É sempre importante você partir do pressuposto daquele binômio que nós dissemos. Necessidade e possibilidade. Não havendo a necessidade, não há o porquê se manter. É claro que a justiça vai analisar essa situação, né? Isso. E por essa conversa, doutor, eu estou percebendo assim que a justiça não é uma ciência exata. Não. Muito pelo contrário. Ela vai analisar humanamente cada caso, cada situação. Que O que bom, se né? aplica à Que minha ótimo. realidade, né? O que se aplica à minha realidade não é do meu vizinho, por exemplo, não é isso? Exatamente, exatamente. Por isso que a gente fala até da questão da fixação dos valores. O juiz de direito, ele é uma pessoa experiente, ele é uma pessoa sensível a essa situação. Ele vai definir o prosseguimento, os valores corretos de acordo com os elementos que ele tem nos autos, no processo. Ele vai olhar qual que é o rendimento, a pessoa possui um emprego fixo, realmente existe uma necessidade, qual o contexto que está inserido. Ele analisa tudo isso antes de deferir. Isso é muito importante. Os juízes, o Ministério Público atua também nesse tipo de ação. Eles são muito zelosos, muito rigorosos, muito atentos. Agora, há casos em que o feitiço vira contra o feiticeiro. A mãe pega todo o dinheiro e vai gastar em salão de beleza, em roupas, enfim, para si e Não esquece paga do filho, não escola. paga a escola, É. fala que está em escola particular e não está em escola pública. Como fica essa história? Fica complicado para a pessoa, porque assim, na realidade, quando você tem esta situação, a pessoa que paga, ela tem o direito de exigir a prestação de contas. Tá? Se ela está desconfiada de que o dinheiro, lá, por exemplo, eu pago a escola, eu sou o responsável pela conta da escola, e de repente chega o boleto de cobrança para mim que a escola não foi paga. Realmente isso gera um estresse, né, digamos assim. Não tem jeito, eu posso a qualquer momento pedir uma prestação de contas, onde os meus recursos estão sendo depositados, para que não tenha desvio de finalidade, tá? O valor da pensão ele tem que ser sempre direcionado ao reclamante da pensão alimentícia. Os tribunais de conciliação têm ajudado a resolver essas situações? Tem ajudado bastante. A conciliação tem desafogado muito o Poder Judiciário. E essa é uma questão que, como nós falamos, ela realmente dá prisão. Se você não pagar, se você não honrar esse compromisso, dá prisão mesmo. Doutor, o filho quer estudar no exterior, ele tem direito à pensão? Porque de repente é um luxo, né? Eu quero estudar na Europa, estudar nos Estados Unidos. Isso cobre também pela pensão ou não? Pode ser coberto, sim. Não pode ser excluído. Vai depender Da sempre possibilidade. da possibilidade. Muito Eu peguei bem. essa palavra. Da Vai possibilidade da pessoa. Dependendo do contexto que ele está inserido, os pais possuem essa condição, por que não? Se não vira algo paternalista, a vida inteira você vai ter que sustentar uma pessoa, não é verdade? Isso É verdade. complicado. No caso dos pais aposentados, doutor, como fica a situação? Os pais aposentados. Também sempre observando esse mesmo binômio, possibilidade e necessidade.
vai ter que pagar o valor da pensão de acordo com a sua possibilidade financeira. Bom, não tem choro nem vela. Fez o filho, separou, Exatamente. vai arcar com a responsabilidade. Exatamente, é isso mesmo. E não tem que ser no papel, né? Pode ser. Com quantos anos junto? Uma semana junto já diz que você está casado. No caso que se você teve um filho, no caso uma aventura de uma noite que gerou um filho, não tem jeito. Pode ser 2 horas, você vai ter essa obrigação. Tá. Agora, com relação às relações estáveis, a partir do momento que você mora junto com a pessoa, aí não tem jeito. Você comprovou que você coabitou com ela, que você instituiu uma família, você tem essa obrigação. Doutor, obrigado então pela prazer. presença, pelos esclarecimentos. Doutor Adriano falando com a gente aqui sobre pensão alimentícia. Se ficou alguma dúvida, é só escrever pra gente. tudoposso@redefamilia.com.br, né, Maria? Obrigada, doutor. Volte sempre para falar de outras coisas também, tá? Eu agradeço a oportunidade. Bem-vindo. Bom, se você quer assistir essa entrevista de novo, se pintou alguma dúvida, você pode entrar no nosso Facebook. Já à tarde, essa entrevista vai ser disponibilizada. facebook.com/programa Tudo Posso. Rafael. Mais notícia, mais informação para vocês. E ao contrário do que muitos brasileiros pensam, as passagens aéreas para voos noturnos não são as mais baratas. De acordo com uma pesquisa realizada pela agência Viajanet, a economia para quem escolhe pelas viagens diurnas ou vespertinas pode chegar, atentem-se ao valor, a 190% mais caro. Um trecho, por exemplo, do Rio de Janeiro para Recife custa em média R$ 260 para um voo na parte da manhã, efetuado ainda agora, nesta mesma semana que estamos. Na madrugada, o valor para o mesmo voo, para o mesmo percurso e na mesma data, chega a custar mais de R$ 770 se for feito à noite. Uma diferença de 190% ou quase o triplo do valor. Segundo o levantamento, na ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é a mais movimentada do país, também há diferença significativa no custo das passagens se comparar então os voos noturnos com os diurnos. Na madrugada, a passagem custa cerca de R$ 235 para uma viagem agora também no mês de outubro, enquanto que tanto no período da manhã quanto no período da tarde, o mesmo trecho sai por aproximadamente R$ 80. Tem outro trecho também que foi analisado entre Brasília e São Paulo. O valor do voo na madrugada, no começo de outubro, é de cerca de R$ 160, enquanto que nos demais períodos, a média do valor cobrado é de R$ 107. Então tem que pesquisar realmente, verificar qual a melhor companhia aérea, qual a mais barata para você poder fazer o seu voo, seja a trabalho ou mesmo em passeio. Oi, Maria Cândida, claro? No final do ano, assim, mesmo procurando com antecedência, eles, assim, 300% a mais. É um absurdo. Extrapolam. Natal, Réveillon, para ir para o Brasil, qualquer lugar do Brasil, para Bahia, Fortaleza e tudo, é um absurdo como é caro. Olha, a dica nesse caso, eu sou cadastrado em alguns sites aí que mandam pra gente dicas de viagem. Eles já colocam alguns pacotes somando hotel, pensão e até a passagem aérea. Vale a pena, inclusive, Maria Cândida, observar essas possibilidades, essas ofertas que estão surgindo por aí. Até para poder baratear o custo da nossa viagem, do nosso passeio de final de ano. Atividades e orientações gratuitas para quem quer abrir o próprio negócio marcam a Semana do Empreendedor, que está acontecendo lá em Campinas e também em outras cidades aqui do estado de São Paulo. O evento começou já na segunda-feira, vai até sábado. A programação conta com um encontro de empreendedores, cursos e palestras, além de plantão de atendimento no escritório regional. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador também estará presente na semana por meio da Casa do Empreendedor, que vai oferecer os serviços de formalização de microempreendedores individuais, atendimento para alterações de dados cadastrais, baixas, impressões de boletos, entre outros serviços. A programação pode ser conferida no site da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. É uma ótima oportunidade para você que quer abrir o seu próprio negócio ou saber como melhorar as suas negociações aí no seu comércio, nos serviços que você oferece. No próximo bloco, a gente vai agora para um rápido intervalo, nós vamos ter as últimas notícias das celebridades e a culinária de hoje é por minha conta. Vou preparar para vocês uma receita mexicana. Não perca não, é daqui a pouquinho.